Ibovespa fecha em forte alta nesta sexta-feira. Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado desta sexta-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante, trazendo aqui as principais notícias e acontecimentos aí do dia. Hoje, um mercado um pouquinho mais morno lá no cenário externo, nas bolsas externas em geral, também nos Estados Unidos, com os principais índices por lá fechando em uma leve alta aí, menos de 0,2%, Mercado um pouco mais contido, também não querendo ficar posicionado, até mesmo porque na segunda-feira tem o Memorial Day, que é o feriado nacional lá nos Estados Unidos, e o mercado não costuma ficar tão posicionado, mexer muito aí antes de feriados. E de dado externo mais importante foi o orçamento dos Estados Unidos, que foi divulgado aí durante o dia, que ficou na casa dos 6 trilhões de dólares. A divulgação desse orçamento deu uma arrefecida na alta do DXY, que é a comparação do dólar em relação a outras moedas de referência no mundo, que estava em leve alta e deu uma segurada aí ao longo do dia, sem tantas movimentações assim, e também ajudando o real a se valorizar um pouco mais em relação ao dólar no dia de hoje. Já aqui no Brasil, pudemos observar um pouco mais de movimentação aí na bolsa, com o Ibovespa fechando em forte alta de 1%, batendo as máximas aí que a gente não via há muito tempo, chegando ao patamar de 125 mil pontos. A principal alta do dia ficou com a Petrobras, tanto as ações ON subindo um pouco mais de 4%, quanto as PN, as preferenciais, subindo quase 6% no dia. Essa movimentação dá para ser explicado pelo mercado que estava um pouco mais cautelosa em relação à troca de gestão na Petrobras, intervenção estatal. Agora essa preocupação vem se dispersando aos poucos, ainda mais depois de uma divulgação de resultado muito bom no primeiro trimestre de 2021. E até agora a nova gestão não fez movimentações bruscas que assustassem o mercado e também que gerassem uma desconfiança um pouco maior do que já tinha anteriormente. Além disso, o preço do petróleo continua perto dos 70 dólares, o Brent, que é o preço de referência, então mantendo em patamar bastante rentável para a própria companhia. Já a grande ganhadora da enquete foi a WEG, que subiu também, foi um dos destaques do dia, subindo quase 5%, sem tanta notícia muito pontual. Talvez seja uma rotação de carteiras aí, mais uma vez com o mercado voltando as atenções para a WEG, que subiu forte, foi um dos destaques de 2020, só que estava sofrendo um movimento de realização nos últimos meses, com o mercado olhando para outros setores como a siderurgia e o minério, e agora que tem uma recuperação econômica um pouco mais visível pela frente, a WEG é uma das empresas que tem excelentes fundamentos, pagam bons dividendos e também se beneficia muito com um crescimento econômico em geral no país. Finalizando aqui os destaques positivos, temos as ações de varejistas, com destaque para Lojas Americanas e Magazine Luiza subindo um pouco mais de 3%, também num vislumbre de uma recuperação econômica e retomada das atividades um pouco mais visível à frente. Já no campo negativo, tivemos as ações de aéreas, Azul e Gol, caindo mais de 3% no dia, talvez numa realização de lucros em relação a rumores de que podia ter alguma consolidação no mercado de aéreos doméstico aqui no Brasil, que seria, em tese, benéfico para as empresas que tiveram um grande prejuízo na pandemia. Porém, hoje foi um movimento um pouco mais de realização, sem grandes notícias negativas falando do setor em geral. E o grande destaque negativo fica para as ações da Sabesp, caindo quase 5% após divulgação da notícia de que a capitalização da empresa não vai vir tão cedo, não vai vir antes aí de 2022 pelo menos. Então esses foram os destaques do dia. Continue nos acompanhando aqui no canal da Levante diariamente no Morning Call e no fechamento de mercado. Bons investimentos, um ótimo fim de semana e até a próxima!